Olha, Tony, o CRB ficou preso nas garras da onça pintada, do simpático mascote do Amazonas, né? O CRB fez um jogo muito ruim, escapou de perder. Era para ter perdido o jogo. No segundo tempo, o CRB com um jogador a mais não conseguiu furar o bloqueio do Amazonas, da equipe do Amazonas. Um time muito bem montado defensivamente pelo Adilson Batista. Então o CRB não conseguiu ser efetivo. O Léo Pereira preso, né? O Patrick, lateral direito do Amazonas, quase que... Acho que ele dormiu abraçado com o Léo Pereira. Acho que ele dormiu... O Léo Pereira foi dormir sonhando com o Patrick, né? Porque o Patrick no cangote do Léo Pereira e ele não conseguiu jogar. Anselmo Ramon muito bem marcado. Então o CRB fez uma partida muito ruim. Certamente a pior partida do CRB jogando no estádio Rei Pelé em 2024. E contra o Asa teve aquela derrota, mas era um time alternativo, né? Um jogo que não interessava para o CRB. Contra o Bahia, o CRB perdeu, mas foi muito bem, jogou muito. Mas esse contra o Amazonas foi um jogo muito ruim. O CRB que sentiu muito a ausência do GG no meio-campo, né? Ele teve um problema familiar e não foi relacionado, foi liberado pelo Clube de Regatas Brasil antes do jogo. Então o GG fez muita falta ao time do CRB. É um CRB que já começa a sentir o peso da Série B, o peso da competição. Eu começo a ficar preocupado. O torcedor regatiano tem que começar aquela mesma situação. Não pense em acesso agora, meu irmão. Esqueça acesso. Pense em fazer os 45 pontos, o feijão com arroz, pensar em permanecer primeiro. É uma Série B pesada. Nós só estamos na segunda rodada. É muito difícil que eu vou falar aqui, mas se vocês me perguntarem hoje se o CRB é candidato ao acesso, não é. Está longe disso. Tem muitas equipes na Série B que estão acima do CRB. E outra, temos que colocar o seguinte: só restam 3 vagas para subir, porque uma é do Santos. Esqueça, uma vaga já é do Santos. Ele vai subir, vai ser o campeão da Série B. Só restam 3 vagas. E aqui eu vou elencar Goiás, Sport, América Mineiro. 3 equipes. Ceará, 4. Estão melhores que o CRB. Tem mais elenco que o CRB. São equipes mais competitivas. Coritiba também, já bota 5. Para restar 3 vagas para subir, é muito difícil a RB pensar em acesso. Esse Você colocou pensar, o Santos aí, não? Ceará, inclusive, está perdendo. O Santos vai ser campeão, pô. Ceará, inclusive, está perdendo por 2-0 pro Mirassol. É em São Paulo o jogo, né? Isso. E você pode pensar num jogo, num time desse de São Paulo, viu? Novo Horizontino, time desse que vai brigar até a final. Novo Horizontino ganhou do CRB, me parece que perdeu nesse final de semana, mas é um time que vai brigar junto com o Mirassol, que perdeu no primeiro jogo e está ganhando agora. Aí, de repente, a gente pode esperar um pouco mais do Vila Nova também. É muito time, você pode contar dos 20, 10 que vão brigar até o final dessa primeira fase. Eu vou dizer uma coisa também, para o Alain e para o Viderlan. Quando o Viderlan fala que a gente não deve falar nem motivar o torcedor, ou motivar, até enganar o torcedor, achando que time A vai subir, que time B vai subir. Quando o Alain fala que o torcedor esqueça, por enquanto, essa história, eu discordo dos dois. Eu acho que o torcedor, ele tem que pensar em o time subir. A imprensa tem que motivar para o time subir. Porque por que é que eu quero que o Asa saia da D para a C e acho que o CRB eu não posso falar que ele pode subir da B para A, que o CSA não possa subir da C para B? Claro, isso acontecer é muito difícil, mas falar, a imprensa motivar nesse sentido e o torcedor acreditar e apostar nisso, eu acho perfeitamente normal que possa acontecer. O que não pode é o clube ficar pensando em subir quando ele não sabe nem se ainda vai permanecer. Primeiro ele tem que pensar em permanecer. O clube, a comissão técnica, o presidente, os jogadores, primeiro tem o objetivo, que é permanecer, e depois a meta, que é ter o acesso.
Com relação aos demais, imprensa e torcida, a gente tem que motivar o acesso e o torcedor tem que acreditar nisso. Muito eu bem, também, Jorge. Moraes, eu torço para isso, pelo acesso, claro. Mas assim, eu tô pensando daquilo que eu conheço das outras equipes. Se vocês observar as contratações do Goiás para a Série B, os caras trouxeram o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, que o Corinthians não conseguiu contratar. O Goiás trouxe o Messias zagueiro, trouxe o Thiago Galhardo, contratou o Thiago Galhardo atacante. Então assim, pode não dar certo. Tudo bem, pode não dar certo, mas a chance é muito dar certo. Agora sim, eu percebo o seguinte: o CRB tem que se apegar muito. O CSA, em 2018, na Série B, acho que eu passei cobrindo o CSA um ano na época da Rádio Gazeta, aliás, uns 2 meses pela Rádio Gazeta, e o CSA tem um discurso muito pés no chão. O CSA naquele ano embalado com o Marcelo Cabo, e o CSA ali na ponta, e o CSA pregava um discurso, não falavam em acesso em nenhum momento. Primeiros 45. Depois que o CSA atingiu os 45, ainda distante de acabar o campeonato, foi que o CSA começou de forma lentamente pensar em falar em acesso. E eu acho que esse tem que ser o discurso pro CRB aí, porque tem muito time pesado. Cara. E o CSA, Alan, só falou em acesso porque quando ele atingiu 45 e mais na frente ele tinha uma gordura muito boa, sim. Porque ele chegou a 45 ainda com muitos jogos pela frente, e é por isso que ele começou a falar em acesso, tinha a gordura, e olhe que só garantiu ir para a Série A na última rodada, com a obrigação de ganhar do Juventude, lá no Rio Grande do Sul, em Caxias. Quer dizer, para um time que fez uma gordura, que muito cedo garantiu a permanência e continuou brigando para chegar à Série A, só garantiu na última rodada. É complicada a competição. Ô, Tony, só para encerrar aqui, o CRB que agora voltou a treinar já quinta-feira encara o Ceará, o jogo de ida da Copa do Brasil, né? 8h30 da noite do Estádio Rei Pelé. Aí o Daniel Paulista vai trabalhar com a possibilidade de ter o Simon de volta, o Rômulo de volta, e o Jorginho e o GG, que não jogaram contra a equipe do Amazonas no último sábado, viu, Tony? Beleza. O ruim e frustrante, principalmente para a torcida, mas é como o Moraes disse, a complexidade da Série B também não dá o direito da gente falar que com 2 rodadas o CRB vai subir, não vai subir, vai ser intermediário ou vai brigar pelo rebaixamento. O que precisa ser feito pelo CRB e urgentemente são ajustes, principalmente de controle de ação dentro da partida. No primeiro jogo fez 1-0, tomou o gol no último segundo, não foi nem minuto, foi segundo, porque baixou e mudou demais a sua característica e o modo de jogar, porque estava vencendo por 1-0. E contra a equipe do Amazonas, que não é essa equipe fraca, porque o Amazonas investiu pra caramba, tem uma estrutura muito boa e tem jogadores cascudos para jogar uma Série B. Não conseguiu fazer e transpor a defesa do Amazonas com um jogador a mais. Então isso é algum ajuste. Eu estava vendo, não deu para ver na íntegra o jogo, mas pude acompanhar depois. Quando você está com um jogador a mais, e como o CRB estava com um jogador a mais, você tem que ser o mais dinâmico e mais rápido possível. E a rapidez que eu falo, a velocidade que eu falo sempre aqui, não é pegar a bola e sair correndo. É você ter velocidade na sua dinâmica de movimentação para quebrar a defesa adversária. Até porque você vai estar com um jogador a mais. Então você tem que valer essa superioridade. Fazer valer essa superioridade que o CRB não conseguiu. Mas é óbvio, eu ainda acredito que o CRB consiga melhorar e evoluir. Tem um elenco bom. Tem um técnico bom também que já tem toda a sua ideia, todos os seus conceitos, e os jogadores já assimilaram, mas tem que mudar esse cenário urgentemente. Tem que começar a vencer na Série B, porque não adianta fazer igual no passado, começar mal de novo para depois ter uma recuperação e aí no fim imaginar se vai sobreviver, não, permanecer ou subir. Mas eu acho que é muito precoce ainda, muito no início, achar que o CRB não brigue por um acesso. O Jorge, ele falou uma palavra que... Uma palavra não, 2 palavras nesse cenário, nesse contexto. Objetivo e meta. Para o CRB, o primeiro objetivo é se manter. Isso aí é óbvio. A meta é subir.
Então, primeiro consegue o objetivo e depois pensar na meta. Mas o CRB tem que mudar logo, porque se deixar a galera lá de cima, que tá nesse início pelo menos, se distanciar, chega no fim do primeiro turno e estiver muito longe, aí a gente já sabe como é o panorama da Série B. Ficou longe demais o G4 no primeiro turno para rodar, para girar, melhor dizendo, o turno para ir para o segundo, certamente você não consegue chegar no fim do campeonato brigando. Então é basicamente uma cartilha. Então tem que mudar todo esse cenário de forma urgente para poder brigar pela meta que o CRB tem, que é subir para a Série A. Muito bem.